A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos todos. Estamos felizes porque estamos com o Senhor. Estamos felizes porque estamos mais uma vez aqui, com lutas, com dificuldades muitas vezes, enfrentando batalhas, enfrentando desafios, porque isso faz parte do processo chamado vida. Nós temos que estar conscientes disso, meus irmãos. Nós só vamos parar de lutar quando nós não estivermos mais vivos. Enquanto nós estivermos vivos, vai haver luta sim, vai haver momentos de batalha sim, e é por isso que nós temos vitória. Quando nós temos batalhas, irmãos, nós temos também vitória. Amém? Em nome de Jesus, quero iniciar essa live já deixando esse recado para os meus irmãos que estão me assistindo. Se temos luta, é porque também vamos ter vitória. Se temos batalha, é porque também vamos ter vitória. Em algum momento nós vamos ter vitória. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos e eu quero nesse momento já estar lembrando você, para quem não curtiu ainda, para quem não deu um like, dá um like aí. Para quem deseja compartilhar esse culto, essa mensagem, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, compartilhe de alguma forma. Amém, irmãos? Porque temos muitas pessoas carentes da palavra de Deus. Temos muitas pessoas que estão muito carentes de receber a palavra de Deus nesses dias. E nós queremos fazer a nossa parte, nós queremos semear essa semente. Nós queremos que a semente do Evangelho alcance a todos aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. Amém, amados? Vamos fazer uma oração, então? Sem demora, irmãos, vamos entrar na maravilhosa, poderosa, iluminada, gloriosa palavra de Deus. Essa palavra que nos dá força, essa palavra que nos dá ânimo, essa palavra que nos traz fé, essa palavra que nos dá vida, essa palavra que nos renova, essa palavra que vai te levantar nesta tarde. Vamos entender mais dos processos que nós passamos. Nesta tarde, nós vamos estar pregando sobre perto do altar e longe de Jesus. Talvez uma palavra que muitos não acham assim, talvez nem achem tão interessante, né? Pregar uma palavra como essa, com um título como esse, perto do altar, longe de Jesus. Mas, pastor, o que a senhora deseja falar? Qual é a mensagem que a senhora deseja passar nessa tarde a respeito dessa palavra? É muito simples, irmãos. Nós precisamos nos aproximar de Cristo Jesus. Nós precisamos nos aproximar da essência. Nós precisamos, sim, temos que estar perto do altar. Temos que ter um altar, principalmente dentro da nossa casa, na nossa vida diária com o nosso Deus. É um fato. Mas muito mais do que estar em altares, no formato de púlpitos, como muitos pensam, muito mais do que isso, irmãos, é estarmos perto de Jesus, é caminharmos mais perto de Jesus, é desejarmos estar perto de Jesus. É inigualável. A presença de Cristo Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos entender que muito mais do que estarmos em altar, estarmos em evidência, estarmos em plataforma, o que mais importa é estarmos com Deus. O que mais importa é caminharmos com Deus. O que mais importa é estarmos juntos de Deus. Precisamos estar mais perto de Deus a cada dia. Nunca houve antes um tempo onde nós necessitássemos tanto, irmãos, estarmos perto de Deus. Quando estamos perto de Deus, quando caminhamos com Deus, quem sabe não caminharemos com Deus da mesma forma como Enoque fez. Enoque teve uma graça tão grande, ele foi um homem que conheceu a Deus, irmãos. E por conhecer a Deus, Enoque foi transladado. Enoque não conheceu a morte, não passou pela agonia da primeira morte, porque ele foi transladado, porque ele caminhou perto de Deus. Ele ficou perto de Deus, ele se aproximou de Deus, amém?
E nós precisamos nos aproximar de Deus, irmãos. Precisamos estar próximos de Deus, precisamos caminhar com Deus, precisamos ter um encontro mais profundo com Deus, precisamos fazer de Deus a razão da nossa vida. Irmãos, Deus precisa começar a ser o centro da nossa vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Feche os olhos e vamos orar junto comigo. Que Deus te abençoe também, pastor Israel. Que logo o Senhor esteja com saúde, força, forte, com vigor para enfrentar essa semana e poder estar pastoreando seu rebanho. O seu imenso rebanho que Jesus lhe deu. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Deus vivo, Deus maravilhoso, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, nós reconhecemos que tu é Deus e Pai, te pedimos, Pai, nesta tarde maravilhosa, vem ter conosco, vem Espírito Santo, vem estar junto conosco, vem nos alegrar, vem nos encher da tua graça, da tua força, do teu vigor, da tua saúde, Pai, da tua felicidade. Pai, Deus poderoso, faz com que entre na casa dos meus irmãos nesta tarde, anjos poderosos, anjos gloriosos, anjos maravilhosos, querubins, serafins. Ó Deus vive maravilhoso, vem nos encher com a tua alegria, com a tua graça, com o teu vigor, com a tua misericórdia nesta tarde, que tu possa nos entregar a tua palavra dos altos céus, a tua palavra que nos cura, a tua palavra que nos sara, que tu possas, meu Deus, através dessa pregação que diz assim, perto de altar, longe de Jesus, que nós possamos entender qual é o nosso chamado, que nós possamos entender o que tu deseja para nós nessa geração, que nós possamos entender o que tu deseja para nós nesse momento, que nós começamos a verdadeiramente entender o que é ser um cristão, o que é ser um filho de Deus, que nós possamos, Pai, verdadeiramente mudar de atitude, Pai, que nós possamos colocar e priorizar primeiramente aquilo que tu prioriza, e a tua palavra nos diz que é primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. E todas as vezes que nós invertemos esses valores, Pai, todas as vezes que nós não colocamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, a ordem é essa: primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, em segundo lugar, a nossa família, e em terceiro lugar, o nosso trabalho profissional, e em quarto lugar, o nosso trabalho eclesiástico, Pai. Esta é a ordem, esta é a pirâmide, Pai. Quando nós invertemos as coisas, ó Deus, nós vamos ter complicação, nós vamos ter desacerto, nós vamos acabar sacrificando, nós vamos nos penalizar, ó Pai. Nós, invertendo esses valores, nós seremos penalizados, nós seremos corrigidos, assim como tu fez, Pai, na história aqui que nós vamos ver, Pai, com o sacerdote Eli. Lamentavelmente, ele inverteu valores, Pai. E quando nós invertemos valores, quando nós invertemos princípios, nós temos que ter a consciência, Pai, de que nós seremos penalizados por Ti. Lamentavelmente, Senhor, isso independe de nós termos título ou não. Mesmo que tenhamos funções eclesiásticas ou não tenhamos função eclesiástica, mesmo que tenhamos títulos, ó Pai, mesmo que tenhamos sido ungidos, ó Deus, ser ungido ou não ser ungido, ter uma função ou não ter uma função, ter um papel eclesiástico ou não, não vai nos livrar, ó Deus, de sermos penalizados quando nós não respeitamos os princípios espirituais, quando nós não respeitamos as leis morais, quando nós não respeitamos os princípios estabelecidos por Ti, porque Tu é Deus, Tu criou, Tu nos formou, Tu és Deus vivo, Tu nos gera, Tu nos dá a palavra viva dentro do interior, que nós somos como vasos de barro, mas o Teu Espírito habita em nós, e glórias a Deus, eu Te glorifico nesta tarde, sentindo a Tua presença poderosa e pedindo que Tu encaminhe os anjos do Senhor, portas adentro da casa de cada família, Senhor, que cada família que me assiste, assim como na minha casa, os anjos de Deus possam passar, possam entrar, possam liberar as bênçãos dos altos céus, e aquele que está triste seja renovado, aquele que está enfermo, em nome de Jesus, seja curado, aquele que está entristecido seja tocado pelo Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, aquele que está sem energia física, aquele que está sem energia espiritual, aquele que está
fraco emocionalmente, seja fortalecido, porque tu é Deus de renovo e tu renovas, ó Pai, porque tu és Deus que renova as misericórdias e as forças do abatido a cada novo dia. A tua palavra diz assim, e eu creio na tua palavra, e eu glorifico a tua palavra, e determino a tua palavra, liberando a tua palavra dos altos céus sobre a vida dos meus irmãos, que nesta tarde recebem de ti e da tua palavra, para serem curados, Pai, na alma, no corpo e no espírito, serem renovados por ti, Pai, e recebendo a força dos altos céus, para que eles possam, Senhor, guerrear as suas guerras e vencer as suas batalhas, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E receber desta palavra que os ensina nesta tarde, Pai, a respeitar, Senhor, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, a estabelecer, Pai, nas suas vidas pessoais e particulares, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, a ter verdadeiramente um temor, Senhor, um temor acima de todas as coisas, dos teus princípios, das tuas leis morais, das tuas leis espirituais e dos princípios que devem ser estabelecidos nas suas casas, nas suas famílias, no seu direcionamento, nos seus negócios e nas suas decisões, para que eles venham a ser abençoados e não penalizados por ti. Porque aquele que respeita e cumpre a tua palavra, a bênção, eles não vão precisar correr atrás de bênçãos, ó Deus. As bênçãos vão correr atrás deles, ó Pai. É assim que funciona, é assim que a palavra de Deus nos diz, é assim que nós cremos. Aqueles que vivem pela palavra, eles não correm atrás das oportunidades, eles não correm atrás das bênçãos. As bênçãos correm atrás deles em nome de Jesus. E os princípios estabelecidos são respeitados. Primeiramente, o reino de Deus. Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, o trabalho. Quarto lugar, o serviço eclesiástico, que nós possamos começar, Senhor, a verdadeiramente aprender a te obedecer, para que as bênçãos do Senhor venham a ser bênção na nossa vida e não maldição, Pai, e que nesta tarde nós possamos aprender com o sacerdote Eli, em nome de Jesus, com a história do sacerdote Eli, nós possamos aprender, receber, beber da tua palavra, comer da tua palavra e sermos fortalecidos em o nome poderoso de Jesus de Nazaré, e todos digam amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Ter uma live na tarde de domingo é melhor do que sessão de matiné. Glória a Deus! Aleluia! Quem é que acha assim também, dá um glória a Deus aí. Para mim é melhor que uma sessão de matiné. Eu poderia estar agora descansando, tirando uma sonequinha, domingo à tarde, glória a Deus. Mas melhor é estar com os meus irmãos, melhor é estar na casa do Senhor, melhor é pregar a palavra de Deus, melhor é passar vida, melhor é ser abençoado, melhor é abençoar, melhor é semear, melhor é poder fluir no Espírito Santo e passar uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles que estão me assistindo ou que não puderam entrar nessa live nesse momento e vão assistir na sequência. Melhor é estar na casa do Senhor, diz a palavra de Deus. Melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em palácios de pessoas ricas. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Melhor um dia na casa do Senhor, quem sabe até mesmo servindo aos meus irmãos, do que 1000 dias em palácios de pessoas ricas. A palavra de Deus diz, irmãos, que triste coisa é almejar riqueza. Muitas vezes nós achamos que as pessoas mais ricas e mais abastadas são as mais felizes. E quando nós temos a oportunidade de conviver num ambiente com pessoas muito ricas, a gente fica apavorado com o que a gente vê. Sabe por quê, irmãos? Porque uma casa pode ter tudo, mas se ela não tiver Jesus, se ela não tiver a presença de Jesus, se ela não tiver espaço para que Jesus habite, aquelas pessoas que moram naquela casa serão as mais pobres e as mais tristes. E eu tenho falado isso com propriedade, irmãos, porque já tive a oportunidade de conviver com pessoas ricas, com pessoas influentes, e pude perceber, Senhor, que a maior riqueza do mundo é a presença de Deus na nossa vida. A maior riqueza que um homem pode ter, a maior riqueza
riqueza que um homem pode ambicionar é a presença de Deus dentro da sua casa, dentro da sua vida, na vida dos seus filhos, das suas filhas e daquelas pessoas que partilham com o pão na sua mesa. Aí sim há alegria, aí sim há felicidade, aí sim há prosperidade, e aí sim a riqueza não causa dano, porque a palavra de Deus diz, irmãos, a palavra do Senhor nos diz nesta tarde, que a riqueza que procede do Senhor não causa dano. Aleluias! Glórias a Deus, grave essa palavra. A riqueza que procede das mãos de Deus não causa dano. Ela não causa mal-estar, ela não causa aflição, ela não causa perturbação, ela não desmorona com os princípios espirituais estabelecidos. Grava bem, meu irmão e minha irmã que me escuta. Para você que está aprendendo da palavra do Senhor junto comigo nesta tarde, tudo aquilo que vem verdadeiramente pela mão de Deus, jamais vai destruir os princípios estabelecidos por Deus. Qual é o princípio, meu irmão? Primeiro, o reino de Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, negócios. Quarto lugar, serviço eclesiástico. Amém? Esse é o princípio estabelecido. Se Deus não tiver em primeiro lugar na sua vida, meu irmão e minha irmã, vamos ver aqui na palavra de Deus, com a vida do sacerdote Eli, o que foi que aconteceu. Amém? Por favor, Aninha, irmã Aninha, coloca para mim aí. 1 Samuel 2:12 ao 17. 1 Samuel 2:12 ao 17. Depois, 1 Samuel do 2, capítulo 2, verso 2 e verso 25. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22 e 25. 1 Samuel, capítulo 2, verso 27 ao 36. 1 Samuel, capítulo 2, do verso 27 ao 36. E por último, só uma pequena referência, 1 Samuel, capítulo 3. Esse aqui nós não vamos ler, mas é apenas uma referência que vai ficar para mim e para você aqui, para nosso conhecimento bíblico. Amém, meus irmãos amados? Então, vamos ler a palavra do Senhor nesse momento aqui. Começamos, então, com 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 ao 17. 1 Samuel, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Os crimes dos filhos de Eli. Para quem não sabe, Eli foi um sacerdote levantado na época de Samuel. Samuel era um profeta de Deus e Eli terminou de criar ele. Ana, depois de ter gerado a Samuel, de forma profética pela palavra de Eli, quando Eli ainda estava em comunhão com o Deus vivo, ela engravidou de Samuel. Depois disso, ela teve mais 5 filhos. Mas a promessa que Ana fez, ela cumpriu. Ela muito chorou aos pés de Deus, e quando Deus deu para ela Samuel, ela entregou Samuel, depois de 1 ano de idade, desmamado, aos cuidados do sacerdote Eli, dentro da casa do Senhor. E o profeta Samuel foi criado dentro da casa de Deus. E já desde muito cedo, muito menino, Samuel já foi doutrinado, já foi preparado para servir a Deus. E já com 12 anos de idade, Samuel tinha a graça e a virtude e a capacidade, através do seu desenvolvimento espiritual, de ouvir perfeitamente, claramente, audivelmente a voz do Deus vivo. Nós vamos ver no verso 13, no capítulo 3, que Samuel já estava ouvindo a Deus, embora não estivesse entendendo que era Deus falando com ele. Amém, irmãos? Uma glória isso, né? Que coisa mais linda. Isso mostra para nós que não depende de idade. Nós podemos ter um contato e um relacionamento muito profundo com o Deus vivo, mesmo que nós sejamos adolescentes ou pré-adolescentes ou ainda crianças. Isso depende de todo o preparo que os nossos pais vão nos dar. Samuel, como foi entregue pelos pais ao sacerdote Eli,
sacerdote Eli começou a preparar então Samuel para que ele fosse um servo do Deus vivo e ele tivesse a sua espiritualidade ampliada e aberta, e essa capacidade maravilhosa de ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Então, nesse período, Samuel vivia com o sacerdote Eli neste local e também vivia com ele os seus filhos. E aqui nós começamos a falar, e eu quero ler por extenso, primeiramente, o que aconteceu na vida do sacerdote Eli. Porque o sacerdote Eli começou muito bem a caminhar com Deus. Amém, queridos? Nós temos que entender essa verdade. Não importa de como é que nós começamos a caminhar com Deus. Nós temos que continuar caminhando com Deus. Amém? O melhor do que iniciar bem, irmãos, é nós perseverarmos, continuarmos andando com Deus e nós terminarmos andando com Deus. Nesses dias, irmãos, acho muito oportuna essa palavra, porque nós temos visto tantos escândalos, principalmente, infelizmente, dentro do meio evangélico e muitas vezes dentro das lideranças que são sacerdotes, e muitas pessoas ficam muito espantadas, e isso não tem motivo de espanto para ninguém, porque sacerdote é ser humano como qualquer outro e sujeito à falha como qualquer outro, e muitas vezes carrega um peso, uma carga muito grande, muito forte nas suas costas, como o próprio sacerdote Eli também carregava. Temos visto, como no caso da atualidade, uma situação de uma determinada pastora evangélica que está em evidência, eu não vou estar citando nomes aqui, mas que foi acusada, infelizmente, de tirar a vida mandar tirar a vida do seu próprio marido. Nós não vamos citar nomes aqui, mas eu quero apenas fazer um breve comentário, tá, irmãos? E por que isso acontece, né? Por que uma pessoa como ela começa uma caminhada tão maravilhosa no Evangelho? Porque eu acredito que ela foi tocada por Deus e acredito que ela fez coisas muito importantes para Deus e muito sensíveis e de coração para Deus. Mas em determinado momento se perde, em determinado momento se perde no glamour do altar, se perde no glamour das revelações, se perde no glamour do seu próprio nome, do seu próprio eu, do seu próprio ego, e acaba se desviando dentro da casa de Deus. Porque muitas vezes nós não percebemos que nós estamos nos desviando dentro da casa de Deus. E ainda mais no caso, como nós estamos exemplificando aqui, do caso desta pastora, que está em evidência nessa atualidade, a situação que ela está vivendo. Como pode, né? Como pode uma pastora, uma sacerdotisa, no momento de elevação, no momento onde está tudo maravilhoso, no momento onde está com 7 igrejas, no momento onde o nome está em evidência, onde está conhecida em todo o Brasil, onde está sendo deputada, ganhando alto salário, onde a igreja está lá faturando 2 milhões por ano. Como é que pode acontecer toda uma destruição como está acontecendo na vida desta mulher? É uma coisa que nós temos que nos questionar, irmãos. E nós temos que entender o tamanho da mão poderosa de Deus, o tamanho da mão poderosa de justiça de Deus e do que é que Deus é capaz de fazer, porque é necessário que seja feito. Independentemente dessa pessoa ter sido ungida, ter sido consagrada, servir na casa de Deus, não servir na casa de Deus, ser ovelha, ser sacerdotisa, enfim, não importa. As leis morais de Deus, as leis espirituais de Deus, os princípios bíblicos, irmãos, vale para todos, sem exceção, para sacerdotes e para ovelhas, como valeu para essa determinada senhora e está valendo. E certamente nós vamos ver nos tempos que vão se seguir, a justiça de Deus e a da terra vai ser feita, porque de Deus nada se esconde, nenhuma intenção da mente, do coração, do oculto se esconde de Deus. Em algum momento essa sacerdotisa achou que ela poderia, essa pastora achou que poderia esconder os planos maquiavélicos que ela estava formando na mente dela. E de repente Elias,
o sacerdote Eli também achou que poderia passar a mão por cima dos filhos, passar a mão por cima de coisas erradas, ocultar situações, não corrigir os filhos como deveria e que iria ficar tudo bem. Estou apenas dando 2 exemplos, amém, irmãos? Mas a justiça de Deus, ela prevalece. Deus é amor, mas ele carrega no cinturão dele uma palavra chamada justiça. E nós gostamos muito nesta era, nesse tempo de palavras, de pregações açucaradas, como nós gostamos de pregar 1 Coríntios 13, mas dentro de uma versão distorcida, não de fato como 1 Coríntios 13 é, mas sim um amor emocional, um amor melado. Eu te amo, te amo, te amo, eu te quero, te quero, te quero, eu vou estar sempre junto, junto, junto contigo. Como Pedro disse para Jesus, eu estarei sempre contigo, eu jamais vou te abandonar. Não é assim? Esse amor emocional, cheio de emocionalismo. Nós nem sabemos qual vai ser o dia de amanhã. E aí nós prometemos para as outras pessoas que nunca vamos abandoná-la. Mas na primeira situação que há algo favorável para nós abandonamos. Ou na primeira situação de dificuldade, onde nós corremos algum risco, como foi o caso de Pedro, nós abandonamos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E o nosso amor é emocional. E Deus está nos chamando a um amor espiritual, a um amor de 1 Coríntios 13. Este amor que Eli não soube praticar na vida dos filhos dele. Este amor, ele é um amor que não é egoísta. É um amor que não pensa só em si próprio e nos seus próprios benefícios, mas é um amor de corpo, é um amor de grupo, é um amor de coletividade, é um amor que pensa nos outros, que coordena todas as coisas no grupo e não visa somente uma situação. Infelizmente, o sacerdote Eli errou completamente nesse ponto, até porque ele inverteu valores básicos espirituais, como o primeiro princípio básico de um filho de Deus: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Jamais, sobre nenhuma hipótese, você vai negociar valores espirituais. Jamais, sobre nenhuma hipótese, você vai vender valores espirituais por benefícios materiais. Um filho de Deus legítimo tem que aprender isso. Nunca, jamais você pode negociar valores espirituais por sentimentos emocionais, por facilidades, de maneira alguma. E Eli negociou isso, porque ele colocou os filhos dele acima de Deus. Amém? E o Senhor coloca: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. Acima de tudo é de tudo. Amém? Nós temos que ter essa confiança. Ah, pastora, mas é difícil. Sim, é difícil. Por isso que a porta é estreita. Por isso que o caminho é apertado. Por isso que poucos passarão. Por isso que muitos começam bem, são abençoados como a flor de lis, como o sacerdote Eli. Até caminham bem até um ponto, mas não terminam bem, porque não obedecem, não se sujeitam. E os primeiros valores, os valores básicos que eu citei no início dessa live, não são obedecidos, não são observados, não são cumpridos. Nós não estamos acima da palavra, meu irmão. Eu não estou, você não está. Toda vez que você quiser caminhar fora da palavra, toda vez que você colocar a sua vida, você pautar a sua vida, você fizer escolhas que estão distorcidas com os princípios espirituais corretos, com as leis estabelecidas por aquele que te criou, por aquele que te formou, sabe o que vai acontecer? Você vai começar bem, você vai ir até o meio bem, mas você vai terminar mal, vai bater com a cara na parede. Pastora, mas isso é uma palavra profética maligna. Pastora, isso é uma palavra de maldição. Pastora, isso é uma palavra de exortação. Não, é uma palavra de vida, é uma palavra de alerta, é uma palavra de despertar, porque não tem título, não tem cargo, não tem nada, não tem unção, não tem chamado, não tem promessa que vá dar conta de princípios espirituais
espirituais distorcidos na nossa vida, de quebra de princípio na nossa vida. Existem princípios espirituais estabelecidos pela palavra do Deus vivo e está aqui. É bom eu e você aprendermos a conhecer a palavra. Se somos filhos de Deus, nós não somos crentes, nós não somos religiosos, nós não temos que estar cada um de nós numa forminha, não. Nós somos filhos de relacionamento, filhos da obediência, filhos que têm a promessa de Abraão. Nós não corremos atrás de bênçãos, nós não distorcemos princípios estabelecidos na Bíblia, nós seguimos a nossa palavra pelos princípios de Deus. Nós não precisamos correr atrás de bênção, nós somos filhos de Abraão, as bênçãos vão correr atrás de nós se nós obedecermos, e nós temos princípios morais, nós temos princípios espirituais estabelecidos pelo Deus vivo, todo-poderoso. O nome dele é Iavé, Yeshua Hamashia. Glórias a Deus pela vida dos profetas que abrem a boca e falam. Glórias a Deus por aqueles que não têm temor e que se deixam usar e gastar pelo Espírito da profecia neste dia. Glórias a Deus por aqueles que abrem a palavra do Senhor e ainda pregam o que está escrito. Aleluia! A Bíblia ainda vale de Gênesis a Apocalipse. Estamos na época da graça, mas a Bíblia ainda vale, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não é só o Novo Testamento, a Bíblia não é só o Antigo Testamento, a Bíblia é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia, o autor é o Espírito Santo, ele é e há de vir. Jesus Cristo é o Senhor. Quem escreveu a palavra de Deus é fiel para falar, é fiel para exortar, é fiel para abençoar, é fiel para levantar, é fiel para derrubar. O Deus vivo pode sim, ele pode amar, mas ele pode corrigir, ele pode levantar, mas também pode derrubar. Ele é Deus e Senhor, e enquanto nós não entendermos essa verdade, nós estaríamos caindo nos mesmos laços que o sacerdote Eli caiu e que a nossa querida pastora deputada está atolada nos dias atuais, porque o mesmo Deus de Eli é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus eterno. O Espírito Santo ainda vive, o Espírito Santo ainda fala. Há pessoas com coragem na face da terra, há sacerdotes que não se corrompem por dinheiro, que não se vendem, há sacerdotes honestos que ainda se preocupam com as almas, há sacerdotes que ainda entram numa live como esta nesta tarde, porque realmente têm compromisso com as almas, para que elas não pereçam no inferno por serem enganadas por tantas distorções que nós estamos vendo e também pelas suas próprias ganâncias. Em nome de Jesus eu declaro essa palavra. Receba nesta tarde, irmã Zani, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe do ministério do pastor Samuel. Irmãos, a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus é a mesma. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ainda há aqueles que não se deixam morrer espiritualmente. Ainda há aqueles que não se vendem, que não se corrompem, que não vendem a sua unção, que não vendem o seu chamado, que não vendem as suas promessas, que não vendem o dom precioso que Jesus Cristo de Nazaré morreu naquela cruz, gota a gota, sangrando. Ainda há aqueles servos de Deus que não se deixam dominar e calar a boca, que não vão se vender, que não vão se corromper. Ainda há o sangue de Jesus, ainda o Cordeiro está nos altos céus e ele está vivo. Jesus não é um Jesus fraquinho, de pendurado numa madeira lá, crucificado na cruz, como aparece na católica. O meu Jesus é vivo, ele fala, ele ouve, ele vê a palavra em secreto, em oculto. Ele sabe tudo que tu pensa, tudo que tu sente, tudo que tu falas ocultas, ele sabe.
Eli achou que podia esconder de Deus. Eu quero falar dele aqui, eu quero começar, irmãos. Mas se eu não puder falar dele, eu vou falar o que o Senhor me der nessa tarde. Se eu não puder falar dele, eu vou falar o que o Senhor me der nesta tarde. Porque estas lives são para a libertação de vida. Essas lives são para que o Espírito Santo possa falar para a minha vida e para a sua vida. E estas lives estão sendo feitas não por homens e mulheres covardes, mas por homens e mulheres que vão sentar nessa cadeira, sejam quem for que Jesus preparar, porque eu tenho certeza que eu comecei pregando aqui, mas muitos outros dos meus irmãos que estão alojados nesse ministério, neste pequeno ministério de menos de 12, mas eu tenho certeza que Deus vai preparar homens e mulheres de Deus, que não tem temor de abrir a boca e pregar a palavra de Deus tal qual como ela é, que não tem medo de abrir a boca e deixar o Espírito Santo fluir e passar a palavra do Deus vivo para quem estiver ouvindo, seja quem for, com a importância que tiver, com o título que tiver, com o cargo que tiver, porque todos somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, e ninguém é maior do que Deus, ninguém é maior do que a palavra é para ser pregada, a palavra é para ser pregada verdadeiramente, irmãos. Esse Deus é Deus, esse Deus é bom, este Deus é amor, este Deus cura, este Deus sara, este Deus dá promessa, este Deus levanta, mas ele também é justiça, ele também ele abate o soberbo, ao orgulhoso ele nem escuta. Melhor do que começar bem na casa de Deus é continuar firme na casa de Deus, é se estabelecer plantado com os pés na rocha, é deixar esse Espírito falar contigo e te corrigir, é entregar aquilo que realmente Deus te dá para os outros e receber de Deus, da parte de Deus, aquilo que Ele quer entregar para você, é se submeter, é obedecer, não é sair correndo atrás de bênção, é deixar a bênção correr atrás de ti, por ter uma vida de integridade, honestidade, sinceridade, lealdade com Deus, com os princípios de Deus, com os princípios da palavra, com os teus irmãos na fé, com os teus líderes, é deixar o Espírito Santo moldar o teu caráter, esvaziar o teu interior e nascer de novo para ser a nova criatura. Irmão, sabe por que estamos vendo tantos escândalos? Porque as pessoas não se deixam mais moldar. Os vasos não querem mais serem moldados pela mão do oleiro. Deus quer moldar, Deus quer acertar, Deus quer purificar, Deus quer adornar. Mas as pessoas não querem deixar Deus trabalhar na vida delas. Isso é do menor ao maior. A palavra que eu prego hoje vale para ti, líder que me escuta. E a palavra que eu prego hoje vale para ti, ovelha que me escuta. Deus ainda é Deus. Ele ainda é o dono da olaria. Ele é o dono do altar. Ele é o dono do altar. Não adianta nós ficarmos perto dos púlpitos, perto das lives, perto das fotos, perto do Instagram, perto do Facebook, perto do YouTube e não estarmos perto de Deus. Deus está chamando uma igreja para estar perto de Deus, para ser de Deus, para ser aprovada de Deus, para ser limpa por Deus, para ser curada por Deus, para ser sarada por Deus, para então ser usada por Deus. Deixa eu ler uma palavra para você. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 2, do 12 até o 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Não se importavam com o Senhor. Tá ouvindo, irmãos? Eles eram filhos de Eli, filho de sacerdote, estavam dentro do templo. O que é templo, meu irmão? É a igreja de Deus. Amém? A igreja que eu e você estamos dentro. Sabia que a gente pode ser considerado como filhos de Deus, está dentro da casa de Deus, e não nos importarmos com Deus? Não nos importarmos com o que Deus fala conosco? Não nos importar com a direção que Deus nos dá? Entrar no ouvido e sair no outro e fingir que a gente está aceitando? Mas para Deus ninguém engana, irmãos. Deus sabe o que se passa no meu coração e no teu.
Os filhos de Eli eram assim, por isso que Deus considerou eles filhos de Belial. Ou seja, Deus não estava considerando os filhos de Eli como filhos dele, mas sim de Belial. Verso 13. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote e, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. Verso 14. Metiam-no na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ali havia em Siló. Verso 15. Era para o sacerdote tirar as primeiras porções. As melhores porções eram para o sacerdote. Amém, amados? Amém, em nome de Jesus? Mas olha o que estava acontecendo. Porque isso era estabelecido pelas leis de Deus. Ok? Verso 15. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava. Alguém estava sacrificando lá, vocês estão ouvindo aqui? Alguém tem que se sacrificar às vezes, irmãos. Às vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, alguém tem que se sacrificar, irmãos. Quem sabe Deus está chamando você há quanto tempo para você sacrificar, para você mudar de comportamento, ó, que você devia ter mudado há muito tempo, ter sacrificado no altar com pranto, oração e jejum e você não fez. Tá vendo? Vamos adiante. Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Aleluia. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia, não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Ou seja, o que os filhos de Eli estavam fazendo aqui? Eles estavam tomando parte da carne que era para o sacerdote. Eles queriam a melhor parte para eles. E eles iam lá, nem esperavam a carne ficar pronta, eles pegavam antes. Eles forçavam as pessoas. Eles forçavam as pessoas a abençoar eles com aquilo que não era deles. Você está ouvindo essa palavra? Eles forçavam as pessoas a dar para eles a bênção que não era deles, que Deus não tinha determinado, e aliás não estava pronta a carne, não era o tempo ainda, mas eles queriam na força do braço deles a bênção para eles na hora que eles queriam. Tá ouvindo aí, você que me escuta? Você, meu irmão e minha irmã que me está escutando, você está entendendo essa palavra? Não queira pegar a bênção antes da hora. Não queira forçar Deus a dar a bênção que Ele não quer dar para você. Agora, se você quiser pegar, pegue. Pegue como os filhos de Eli fizeram. Porque eles pegaram a força. Eles decidiram por eles próprios. Eles foram lá e pegaram. Pega e come, porque Deus não vai tirar da tua boca. Tá ouvindo aí, meu irmão que me escuta? Princípio de autoridade, princípios espirituais, princípios estabelecidos. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Ele sabe por que isso, irmãos? Isso é um demônio. Sabe por quê? Porque eles não obedeciam ao que Deus dava como princípio para eles. Entrava no ouvido e saía no outro, porque no coração deles já estava estabelecido fazer o que eles queriam. E o que eles queriam era bênção, que não era deles, que não era hora, que não estava pronto, mas eles determinavam, eu vou pegar e você tem que me dar. E sabe o que Deus fazia? Deus permitia que eles pegassem daquilo que não era tempo, que não era deles e que não era porção. Agora diz assim, ó, verso 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Tá vendo? Deus tem ofertas para nos dar. Deus tem bênçãos para nos dar, mas tem uma ordem espiritual estabelecida, tem leis espirituais estabelecidas, tem leis morais estabelecidas, mas os filhos de Eli, que também eram chamados para ser sacerdotes, eles deveriam ser os sucessores do pai. Amém, meu irmão e minha irmã? Mas eles queriam fazer do jeito deles. Eles não queriam se submeter. É do meu jeito, eu faço como eu bem entender. Eu mando e está acabado. É na força do meu braço. Eu pego, eu conquisto. Amém, glórias a Deus. Mas olha só, tinha um Deus ouvindo e vendo eles. Deixa eu dizer para vocês, verso 17 de novo.
Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Oh, glórias a Deus, meu irmão e minha irmã, que nós possamos nos arrepender nesta tarde, possamos fazer uma revisão das nossas decisões, atitudes, pensamentos, que nós possamos olhar para dentro de nós, que nós não venhamos agir como os filhos de Eli, amém? Porque nada passa descoberto diante dos olhos de Deus. E quando nós não respeitamos as leis espirituais e morais do Senhor e queremos fazer do nosso jeito, Deus deixa nós fazer do nosso jeito, como ele deixou os filhos de Eli fazerem e como ele deixou também o sacerdote Eli fazer. Bem-vinda, tia Verinha. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, meus irmãos, com essa palavra. Pastora, mas que palavra é essa? Numa tarde de domingo. Pastora, eu era para estar descansando, pastora. Eu estava aqui em Verdes Passos querendo uma palavra maravilhosa, uma palavra de bênção, e você está tendo uma palavra de bênção. Você está tendo nesta tarde a palavra mais maravilhosa que você poderia ter. Uma palavra que te dá luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus não se submete a homens, irmãos. O Espírito Santo não se submete a homens, irmãos. A Zaida, sim. Eu tenho que me submeter a homens muitas vezes, em situações da minha vida, em trabalhos, em tantas coisas, não é verdade? Nós estamos numa faculdade, fazendo um curso, temos que nos submeter a horários, temos que respeitar o professor, temos que respeitar o nosso chefe, não é assim? Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela vai cumprir o chamado pelo qual ela foi deliberada. Ninguém manda na palavra, ninguém manda em Jesus Cristo, ninguém manda em Jeová, ninguém manda no Espírito Santo. Deus fala a hora que ele quiser falar, ele brada, ele exalta, ele faz o que ele tiver que fazer. A palavra de Deus diz para mim e para você nessa tarde: abre a sua boca que eu te encherei, rios de água viva fluirão do vosso interior. Abra a sua boca e não te preocupes com o que has de dizer, porque eu te levarei a autoridades e as pessoas influentes e importantes, e eu abrirei a vossa boca. E se tu não tiveres medo dos homens, se tu não te venderes a homens, se tu não venderes a tua boca a homens, eu abrirei a tua boca, meu filho e minha filha. Eu te encherei e eu te usarei na terra, e tu terás vida, e tu não morrerás, e tu viverás espiritualmente até o final, e tu terminarás comigo, porque melhor do que começar é terminar com o Senhor. De que adianta iniciar muito bem, de que adianta estar no meio do caminho muito bem e acontecer o que aconteceu com essa pastora deputada e com este sacerdote aqui que nós vamos ver, e com os filhos dele também. De que adianta, irmãos? De que adianta? Não adianta cargo, não adianta título, não adianta nome, não adianta salário de deputada, não adianta riqueza, não adianta ser levantado. Se for levantado para cair, de que adiantou? Eu te pergunto nesta tarde, de que adianta toda esta riqueza que esta deputada, que esta pastora deputada está nas mãos? No mínimo agora ela está escondendo os milhões, porque estão dizendo que ela tem 6 milhões, ela está dizendo que não tem nada, e ninguém acha o dinheiro. Mas esse dinheiro existe, e é de fraude. É fruto de fraude, de engano e de mentira. Nem todo dinheiro, nem toda prosperidade que vem na mão, até mesmo daquele que se diz filho de Deus, é de Deus, irmãos. Porque muitas vezes pode levar uma pessoa para o buraco, como está levando essa mulher agora. De que adiantou? Meu irmão e minha irmã, nesta tarde que tu me escuta, que a palavra de Deus possa entrar dentro do vosso coração e que você possa entender que a maior riqueza que Deus, ele já te deu, que foi a tua salvação e a presença do Deus vivo e a palavra poderosa de Deus na tua vida, que te ilumina e que ilumina a tua mente cada vez que o inimigo te joga
fardos e dardos de trevas na tua mente, confundindo a tua mente, enchendo de porcaria e de lixo desta terra. O Espírito de Deus vem e te limpa. Esta é a maior riqueza. Não perca a tua coroa por nada. Não perca a tua porção por nada. Não perca a tua alma. Não te venda. Não te corrompa neste mundo. Não te perca por causa das riquezas desta terra, por causa do glamour desta terra, por causa dos status dessa terra, porque muitas vezes o inimigo pode estar te cegando, tal qual uma mariposa caminhando direto para a luz, para ser torrado. Muitas vezes o inimigo que pode estar te oferecendo bandejas para te levar para um poço profundo, como ele levou a Jeremias. Muitas vezes pode ser o inimigo da tua alma, que possa estar tocando a tua mente, as tuas emoções e o teu coração, te enchendo de ganância para te levar para o mesmo poço profundo que esta deputada pastora está enfiada agora, e que o sacerdote Eli no passado entrou junto com os filhos dele, toda a casa destruída. Oh, glória a Deus! Se o pastor Israel está me ouvindo e puder trazer uma água para mim, eu agradeço. Aleluia! Eu vou pregar o que Deus botar na minha boca, meus irmãos. Eu tenho muita palavra aqui para pregar, mas se não der, eu vou falar o que Deus colocou na minha boca. Oxaralabarabachai! Está na hora da igreja amadurecer, meus irmãos. Está na hora da igreja crescer, meus irmãos. O Espírito Santo está vomitando esta igreja materialista, esta igreja gananciosa, esta igreja que não se contenta mais com nada que se recebe de Deus, com esta igreja que só fala em prosperidade para essa igreja é só prosperidade material. O Senhor está vomitando esta igreja. Esta igreja está corrompida, está corrompendo o nome do Senhor, está envergonhando o nome do Senhor na face da terra. Está hoje em dia, quem sabe, se eu chegar e disser eu sou evangélica, daqui a pouco as pessoas não vão querer mais nem me ouvir. Se eu disser que sou pastora, as pessoas não vão querer nem estar perto de mim, porque daqui a pouco vai virar sinônimo de corrupção, de pessoa materialista e interesseira que só quer saber de dinheiro. E assim como os pastores, as ovelhas também. Meus irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, vamos abrir os nossos olhos e o nosso coração enquanto é tempo. Vamos limpar a nossa mente e o nosso interior enquanto é tempo. Deixa o Espírito de Deus falar contigo nesta tarde. Deixa o Espírito de Deus limpar a tua mente e o teu coração nesta tarde. Deixa o Espírito Santo de Deus curar a tua alma, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus de Nazaré. Oh, glórias a Deus. Vamos adiante. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22 e verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo. Era Eli, muito velho, e ouvia e via. Aliás, perdão, ele ouvia. Ele era um pai que ficava ouvindo tudo de ruim que os filhos dele estavam fazendo por aí. Que tristeza, meu irmão. Que tristeza deve ser para um pai. Não importa o quanto esse pai alcance as riquezas desse mundo, a glória desse mundo, ou os títulos desse mundo, ou que seja um pastor levantado, um sacerdote levantado, mas que tristeza deve ser para um pai e para uma mãe ter que ouvir que o filho está fazendo horrores fora de casa. Deve ser muito triste, meu irmão. Com Eli aconteceu isso e ele era um sacerdote. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Tá vendo aqui, meu irmão e minha irmã? Pode criar um filho dentro da casa de Deus, mas se não criar debaixo das leis morais e espirituais, se não educar, se não pregar a palavra, daqui a pouco tu vai ver o teu filho e a tua filha se prostituindo no mundo, se perdendo no mundo, nas drogas,
drogas, na maconha, na bebida, na prostituição, nos muitos relacionamentos, tão somente porque não foi respeitado os princípios de uma criação na vida de um filho e de uma filha. Aconteceu com o sacerdote Eli. Ele era sacerdote. O que é sacerdote? É um pastor. E quantos pastores nós temos aí? Com filhos perdidos no mundo. E com você e comigo não pode acontecer? É claro que sim. Ah, mas Jesus me ama, eu estou na graça. Eu erro e eu peço perdão e Jesus me cobre. Eu erro e peço perdão e Jesus me cobre. Eu erro e peço perdão e Jesus me perdoa. Será, meu irmão? Vai pagando para ver. Vai pagando para ver. Porque o sacerdote Eli foi na mesma linha. Ele foi na mesma linha. E o que aconteceu nós vamos ver logo. Verso 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Eu vou ler de novo para você e para mim. É aprendizado para você e para mim, vasinho de barro que me escuta nesta tarde. Eu e você somos pó da terra, ponto. Se você está se achando coisa maior e muito melhor do que isso, deixa eu explicar para você. Eu e você somos pó da terra. Existe um Deus que deixou leis espirituais, sobrenaturais e morais para a tua vida e para a minha. Você hoje que nessa tarde me escuta, pode estar dando atenção para essa palavra ou pode estar se revoltando com esta palavra. Você hoje nessa tarde que me escuta, pode estar recebendo esta palavra, como pode não estar aceitando esta palavra. Mas ei, guarda bem que eu vou te falar. O tempo vai passar, os dias vão passar, os anos vão passar e você vai se lembrar desta palavra. Aqui foi a repreensão de Eli para os filhos dele. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será por árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Entendeu? Deus já estava intentando fazer justiça. Deus já estava por aqui de tanto desrespeito. Deus estava por aqui de tanta desobediência. Deus estava por aqui de tanto mandar profetas avisarem Eli a casa deles. Deus estava por aqui. Eli estava achando que estava tudo bem, mas Deus já estava por aqui. Não adiantou Eli ser um sacerdote. Porque ninguém passa por cima da palavra do Senhor sem consequência. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Não importa. Não importa o tempo que passar, o que ele semear, ele vai colher. Se ele semeia desonra na vida das outras pessoas, ele vai colher desonra. Se ele semeia desrespeito na vida das outras pessoas, ele vai colher desrespeito. Se ele semeia ingratidão na vida das outras pessoas, ele vai colher ingratidão. Se ele semear traição na vida das outras pessoas, ele vai colher ingratidão. Se ele semear trapaça, engano na vida das outras pessoas e mentira, ele vai colher trapaça, engano e mentira na sua vida. Amém? É colheita, é lei espiritual, meus irmãos. A igreja tem que aprender um princípio. O temor a Deus é o princípio da sabedoria do homem. Isso significa que o homem que não teme a Deus, o homem que não teme a voz de Deus, o homem que não teme a direção de Deus, o homem que não teme os aconselhamentos pastorais, o homem e a mulher que não recebe, que não inculta dentro do seu coração, que faz pouco caso. Amém? Glórias a Deus. Seja feita a vontade dessa pessoa. Deus deixa correr solto.
Deus deixa correr como bem entender. Deus deixa como deixou os filhos de Eli aqui correrem soltos, porque Deus já estava na mente dele, do Todo-Poderoso, intentando justiça. Ou seja feita a tua vontade e seja feito conforme as tuas palavras e colha conforme a tua semeadura. Deixa eu ler para vocês aqui, meus irmãos, nessa tarde maravilhosa, a palavra do Senhor. Pastora, que palavra dura. Não, meus irmãos, nós temos que parar de ser crente dodói, melindroso. Nós temos que pregar a verdade, meus irmãos. Em nome de Jesus. Vamos aprender a receber com alegria a palavra de Deus como ela é. Meu irmão, nós estamos em ano de Covid, uma peste saiu do inferno e tem matado milhares de pessoas na face da terra. Glórias a Deus que você não pegou essa peste. Você está bem aí na sua casa porque você não pegou essa peste. Mas você poderia, quem sabe, não foi a proteção espiritual de Deus que te cobriu para que tu não pegasse. Porque se tu pegasse, talvez você nem tivesse mais aqui. Sabe por quê? Porque se Deus não protege a casa, em vão vigia o sentinela. Está na hora de nós aprendermos a ter mais temor de Deus, mais amor por Deus e mais temor. Pararmos de sermos crianças, de sermos birrentos e de querermos forçar Deus a fazer a nossa vontade. Porque quando nós forçamos Deus a fazer a nossa vontade, sabe o que acontece, meu irmão e minha irmã? Ele faz. Ele faz. E você vai ter que arcar com a consequência. Eu e você vamos ter que aprender a arcar com as consequências de quando nós incomodamos tanto a Deus por uma coisa e Ele faz a nossa vontade, porque nós usamos até de força, Ele faz, como Ele permitiu que acontecesse com Eli e com os filhos de Eli, e como Ele está permitindo que aconteça hoje, com essa tal deputada, com essa tal pastora, que todo mundo sabe quem é. Alguém pode dar um glória a Deus? Tem alguém ouvindo aí? Ou foi todo mundo embora? É a mesma coisa, irmãos. Não se iluda. O mesmo Deus de Gênesis é o Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus de Gênesis é o Deus de Apocalipse. O mesmo Deus de Eli é o Deus que está tratando com essa tal deputada, com essa tal pastora. É esse mesmo Deus que trata comigo e contigo. Porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é puro. Porque a palavra dele é uma só. Você gostando ou não desta palavra nesta tarde, a palavra do Senhor é uma só. E deixa eu dizer uma coisa para quem não está gostando dessa palavra nessa tarde. Se você está odiando essa palavra nessa tarde, saiba que é para ti mesmo. Quanto mais irritado ou irritada você estiver que está recebendo essa palavra, é bem possível que essa palavra tenha um fundamento, uma seta direto para você. Aleluia, ou toda, ou em parte, ou uma pequena parte. Mas quando nós sentimos uma raiva, um incômodo, é porque é o Espírito tocando, é o Espírito te cutucando, é o Espírito tentando te renovar, é o Espírito tentando te acordar, é o Espírito tentando te alertar, é o Espírito tentando falar com você. Portanto, não endureça a vossa cerviz. Porque esse Deus é poderoso para tratar com aqueles que têm a cerviz dura. Aleluia! Deixa eu te mostrar aqui, na palavra, o que aconteceu na vida do sacerdote Eli. Eu vou ler para você, amém? Lá no verso 27, 1 Samuel 2, capítulo 2, verso 27. Vou só ler para você, tá bom?
Não é a pastora Zaida, não é recado da Zaida, não é recado da alma da Zaida, é palavra do Senhor para a tua vida e para a minha vida. É palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Eu recebo essa palavra. Palavra que cura é a palavra que abre os teus olhos, meu irmão e minha irmã. Palavra que alimenta é a que abre a tua mente, os teus olhos e o teu coração e que te mostra como está a tua mente, o teu coração e o teu espírito e a tua alma, assim como a mim. Não é a palavra que alisa. Você já viu uma pessoa conseguir arrancar um tumor do corpo de alguém sem que essa pessoa sinta dor? A pessoa pode ser anestesiada na hora, mas depois da cirurgia vai sentir muita dor, porque tinha um tumor ali purulento. Ninguém arranca tumores do corpo de alguém. Ninguém arranca um tumor da vida espiritual de alguém. Ninguém arranca um tumor da alma de alguém. Ninguém mexe numa ferida sem que a pessoa sinta dor. Isso não existe. Se não sentir na hora, porque tem anestesia, vai sentir depois. Mas quer saber? É melhor arrancar o tumor. É melhor arrancar aquela coisa horrível. É melhor arrancar, tem que tirar. Eu estou falando no sentido figurado, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Eu estou falando no sentido figurado. Muitas vezes nós estamos ali com um abscesso. Nós estamos com um corte, nós estamos com uma ferida e nós não queremos mexer, nós não queremos que ninguém fale, nós não queremos que ninguém toque, nós não queremos ouvir nada de ninguém, porque nós queremos fazer do nosso jeito. E alguém chega e bota a mão e a gente grita. Mas quer saber? Se não for assim, nós não vamos ser curados. Eu quero ler a palavra para que vocês saibam o que aconteceu com Eli e com os seus filhos. Tanto foi, que Eli desobedeceu e queria fazer do jeito dele, e os filhos dele também, a casa dele todinha também, que o Senhor mandou um profeta lá. Verso 27 em diante diz assim: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos da Israel para ser o meu sacerdote. Está vindo bem? Quem escolheu Eli para ser sacerdote foi o Senhor Deus, e abençoou Eli sobremaneira. Eu escolhi para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Ou seja, Deus prosperou, abençoou, glorificou, fez tudo o que tinha que fazer por ele e pela casa dele e mais um pouco, e foi Deus mesmo que fez. Verso 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? Tá vendo aqui? Estava Deus cobrando umas atitudezinhas meio erradas de Eli e dos filhos dele. E tu, por que honras aos teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Tudo errado. Deus não estava gostando nada das atitudes deles. Eles estavam lá fartos de tudo, maravilhados com tudo que Deus tinha dado para eles. E Deus não estava gostando nada das atitudes deles. Verso 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha bem, escuta bem. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém,
aos que me desprezam serão desmerecidos. Meu Deus do céu, Deus estava revogando a bênção. Verso 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. Ou seja, as pessoas iam morrer jovem. Verso 32. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho na tua casa. Ele repetiu. Porque a bênção de Deus está descrita. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues teus dias na terra. Aqui Deus está revogando. Por quê, pastora? Porque ele é Deus e ele pode. Amém? Manda quem pode, obedece quem precisa. Verso 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os teus descendentes da casa morrerão na flor da idade. Meu Deus do céu! Quanto eu tenho visto hoje, quantos jovens têm morrido hoje? Você tem acompanhado, meu irmão e minha irmã? Será que não é por fruto de desobediência? Quem sabe? Vamos fazer uma análise. Deus está falando aqui. No caso dos filhos de Eli, foi por desobediência. Verso 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus filhos, a Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E quem acompanha a história sabe que aconteceu assim. Verso 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Tá vendo, meus irmãos, como a gente não é nada? Como a gente é vaso de barro? Se a gente não faz o que tem que fazer, Deus levanta outro. Aqui Deus estava falando claramente. Pode ser sacerdote, pode ser o que for, profeta, profetisa, pregador do evangelho, evangelista, ovelha da casa do Senhor que não tem responsabilidade com nada. Não tem problema, não faz o que tem que fazer, Deus levanta outro. Verso 36. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão? Meu Deus do céu, escuta bem, igreja que me ouve. Você está vendo esse mesmo homem, esse sacerdote Eli, que tinha recebido promessas gloriosas de tudo, inclusive de abastança, de prosperidade, de fartura, de tudo. E agora Deus revoga tudo e diz bem assim. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão para que eu coma? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Deus revogou tudo. Deus deu chance, deu corda, deixou. Talvez o sacerdote Eli tenha achado que era grande coisa porque era sacerdote, e que por aquele era sacerdote não precisava obedecer, né? E tantos hoje pensam isso, não é verdade? Aqueles que têm títulos dentro da casa do Senhor. E também tantas ovelhas rebeldes pensam isso também, não tem título nenhum, mas pensam a mesma coisa, né? E sabe o que eu acho pior aqui, irmão, só pra gente encerrar? Eu acho pior de tudo ele ter perdido a presença de Deus e ter perdido a voz de Deus. Porque ele dependia daí de Samuel. Lá no capítulo 3, no verso 9. 1 Samuel, capítulo 3, verso 9. Diz assim Eli a Samuel. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Eu não vou ler o restante, tá, irmãos? Mas se vocês forem ver na sequência, vocês vão ver que depois Eli foi conversar com Samuel para que Samuel dissesse para ele tudo o que Deus havia falado para Samuel. Amém? E lamentavelmente Samuel teve que dizer para Eli: olha, Eli, Deus disse que vai destruir com a tua casa. Vai haver uma guerra e vocês vão morrer tudo no mesmo dia. Samuel teve que entregar esse duro recado. Mas uma coisa eu admiro Eli, sabe por quê? Porque ele reconheceu que estava errado no final. E ele disse: amém, seja feita o que o Deus poderoso decretou.
ele não quis se defender. Ele sabia que ele tinha errado muito, e os filhos dele também, e que Deus tinha dado muitas chances. Ele se arrependeu no final. Eu creio na salvação de Eli, porque ele se arrependeu no final, amém, irmãos? Glórias a Deus quando a gente se arrepende, independente do que aconteceu. E é por isso que através desta palavra, nessa tarde, que eu entrego para você de todo coração, como um alerta para a igreja desses dias. Estamos vendo tantas coisas, irmãos, e estamos perdendo o princípio básico, que é o temor a Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, aquele que eu e você entregamos a nossa vida. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que pode fazer todas as coisas. Aquele que pode declarar bênçãos e anular bênçãos. Pode declarar bênçãos e pode anular bênçãos. Ele pode nos exaltar e pode nos derrubar. Ele pode nos curar e ele pode nos colocar enfermo. Ele pode nos dar vida e ele pode nos matar. Nós não ouvimos mais falar desse Deus, irmãos. Nós ouvimos só graça, graça, graça. Faz, cai. O justo cairá 7 vezes. Não te preocupa, Jesus te ama. Vai de novo, Jesus te ama. Vai de novo, Jesus te ama. Irmãos, é assim até a hora que Deus quiser. Mas não é sempre assim, nem a vida inteira assim. Porque senão esse Deus não seria justiça. Porque senão esse Deus seria injusto. Teria pessoas malignas na face da terra, pintando e bordando e fazendo tudo que elas bem entendessem, do jeito que elas quisessem, e nunca seriam corrigidas. Você já pensou nisso? Se Deus age dessa forma e se a justiça de Deus não está mais presente na terra, porque tudo é graça, como é que você faria? Se você fosse Deus com um estrupador que entrou e saiu da cadeia, estrupou uma menina de 4 anos, daí ele errou de novo, pediu perdão, foi para a cadeia, pagou, voltou, outras e mais outra, mas ele pede perdão em casa para Jesus, e afinal de contas ele é uma alma. Um dia ele esteve na igreja, um dia ele aceitou Jesus, um dia ele confessou e Jesus perdoa, e mais uma, será, irmão, que a justiça de Deus é assim? A justiça de Deus é conforme a palavra de Deus fala. Amém, irmãos? O amor de Deus é conforme, segundo a palavra de Deus fala. Amém, irmãos? É a palavra, irmãos. E quando estamos fora da palavra, o Espírito da profecia fala conosco, meus irmãos. O Espírito da profecia nos entrega recados, irmãos. Podemos gostar e podemos não gostar. Podemos aceitar e podemos rejeitar. Nós podemos calar no nosso coração ou nós fingir que a gente não recebeu. Não adianta. Eli fingiu que não recebeu, ele foi levando com a barriga. Quando estourou, estourou tudo. Eu quero dizer uma coisa, eu que acompanhava para encerrar essa live, eu assisti, irmãos, eu vi. Primeiramente, essa tal pastora e essa tal deputada recebendo uma palavra profética de um homem de Deus levantado nesse tempo, considerado um grande homem de Deus e grande profeta. E ele profetizou uma profetada na vida dela, que não se cumpriu e jamais vai se cumprir, até porque ele profetizou que o marido dela estaria sobre as nações da terra e o marido dela já está morto, possivelmente amando dela mesma. Amém? E isso não é profecia, muito menos de Deus, porque Deus não erra e Deus não se equivoca. E a palavra de um profeta verdadeiro não cai por terra. Pode demorar 1 ano, 2, 10, vai se cumprir. Amém, irmãos? Esse que é o problema. Quando nós não escutamos a voz do Senhor através da Bíblia e através do Espírito da profecia verdadeira. Aí nós pagamos para ver. Foi o que aconteceu com Eli. E foi o que aconteceu também com essa pastora, com essa deputada. Porque ela recebeu realmente uma palavra verdadeira de uma profeta. Só que ela chamou essa profeta de Maria Ninguém, João Ninguém, pobre coitada. Uma coitada do mundo. Pois é, mas essa coitada, pobre coitada, que ela esculachou tanto, que ela colocou nas redes sociais para tudo que é lado, realmente disse que a casa dela ia cair.
Ela foi aquela que foi usada por Deus. Ela disse que a casa dela cairia se ela não se arrependesse. Porque estava coisa muito errada lá dentro acontecendo. Ela teve a coragem de ser boca de Deus e falar a verdade. E ela foi esculachada, humilhada a nível nacional. Porque essas lives correram por tudo que era canto. E aquele grande homem de Deus, que tem um grande ministério, que eu também admiro, mas ele é homem falho e ele errou, ele se emocionou, ele profetizou na alma um monte de coisa boa porque eles eram importantes e tinham dinheiro. Pois é, agora ele está se justificando. Por que foi que ele deu aquela profetada? E até agora ele não conseguiu arrumar argumento. E aquela Maria ninguém, aquela João ninguém foi pedir desculpa para ela. Porque ela sim foi boca de Deus, ela sim falou a verdade. E o que Deus fala pode não agradar a homens, mas se cumpre na terra. Amém? Que nesta tarde nós possamos ter muito temor de Deus. Que nós não sejamos de maneira alguma como o sacerdote Eli, que estava perto do altar, mas longe de Jesus. Que nós não sejamos como esses sacerdotes atuais, como essa mesma deputada, essa mesma pastora, que estava tão perto dos altares, estava desfrutando das glórias do mundo, das glórias da terra, mas tão longe de Jesus. Porque nós temos que, antes de pregar, tentar viver. Nós temos que tentar viver, irmãos. Ninguém vai conseguir viver o 100%, mas pelo menos tentar ser honestos com Deus a gente tem que tentar. Amém? Porque Deus está nos vendo, Deus está nos ouvindo, Deus está nos acompanhando, Deus está nos observando e Ele vai nos aprovar ou não. É Ele quem diz o sim e o não para a nossa vida. Amém? Como diz a palavra de Deus, inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Ao homem é dado fazer planos, mas o amém vem do Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê uma semana abençoada, cheia das bênçãos do Senhor, cheia de alegria, cheia da presença do Espírito Santo. Que Ele te renove a tua fé, renove o teu coração, renove a tua esperança, renove o teu vigor, renove a tua vontade de estar perto do Espírito de Deus, de buscar mais a Deus, de ouvir a voz do Senhor, de entregar os teus caminhos ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele mais o fará. Corra atrás do Senhor, corra atrás de Jesus, faça como Zaqueu fez, faz alguma coisa para chamar a atenção do mestre, corre atrás do mestre, queira que o mestre venha até a ti, a tua casa, entre dentro da tua casa, entre do teu coração, deixa Jesus ser Senhor da tua vida, da tua casa, dos teus negócios, dos teus planos, dos teus projetos, e você verá que as bênçãos prometidas em Abraão vão te alcançar, vão correr atrás de ti. Aleluia! Porque é isso que a palavra de Deus diz, meu amado irmão, minha amada irmã. E se você recebe, Verinha, recebe! Porque é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá saúde. Se nós não tivermos saúde, sabe qual é a tua maior riqueza, meu irmão e minha irmã que escuta? Primeiramente, Deus na tua vida, a tua vida espiritual é a tua maior riqueza. E em segunda, é a tua saúde, meu irmão e minha irmã. Porque se o Senhor aspira a nossa saúde, se o Senhor permite que o inimigo toque na nossa saúde, nem trabalhar a gente consegue. Somos vaso de barro, você e eu. Não te esqueça disso. Não deixa a soberba, não deixa o orgulho, não deixa a vaidade infeccionar a tua mente, o teu coração, a tua alma e o teu espírito, como assim foi feito sobre a vida de Eli e como assim foi feito sobre a vida desta pastora atual, que nós sabemos de quem estamos falando. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, seja abençoado, tenha um ótimo final de semana e inicie uma semana, uma segunda-feira cheia de fé, cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de graça, mas muito mais do que isso. Busque a presença de Deus na sua vida, amém? Que Deus abençoe, eu amo todos vocês,
Obrigado por estarem aí. E não se ressabiem, irmãos. Voltem numa próxima live, amém? Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Glória a Deus.